Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho de dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos, de irmãos que estão dentro das igrejas e que buscam a Deus, cada um do seu jeito. Uns buscam a Deus através do sentir Deus e outros buscam a Deus através do entender Deus. A igreja, quando ela foi formada como uma instituição nos primeiros séculos, os documentos então estavam todos separados, né? E aí no Concílio de 325, a partir daí, então a Bíblia ela foi agrupada em livros, que é a Bíblia que nós temos hoje. A Igreja Católica acabou por acrescentar alguns livros depois do Concílio de 1500, mas até então a Bíblia era dessa forma. Só que tudo que tinha escrito estava escrito em grego, então a população não entendia. Aí veio Jerônimo depois e passou tudo que estava no grego, passou para o latim. E a Igreja Católica, então, ela cultuava a missa, rezava a missa toda no latim. Então, como que a população entendia o que estava escrito? Não tinha como entender. Primeiro porque a população, de uma forma geral, não tinha leitura. E segundo, que antes estava em grego e agora estava em latim. Então não havia como buscar o entendimento através do que estava escrito. Então tinha que acreditar, crer que o padre, o bispo que estava lendo, aquele líder, né, espiritual que estava lendo, que ele realmente estava transmitindo a palavra de Deus. Então, como que as pessoas entendiam Deus? Não, elas iam para a missa e através do sentir Deus, através das orações que eram próprias, né, da época. Então, e até hoje, né, a Igreja Católica, né, trouxe essas orações, né, até os dias de hoje, através dos rituais que a igreja propunha, a comunhão, os rituais próprios da igreja e o estar dentro da igreja faziam com que as pessoas sentissem a presença de Deus, e isto era suficiente para elas. Quando veio a reforma protestante aí, a partir de 1350, algumas pessoas já começaram a falar em reforma e já começaram então aí a querer traduzir 1400, 1500 a Bíblia. Então a Bíblia primeiramente foi traduzida para o inglês e teve a contribuição de alguns teólogos da época. Depois Martim Lutero veio, passou para o alemão, e aí a Bíblia passou então a ser de acesso à grande população, e hoje nós temos acesso às escrituras. Então hoje podemos escolher se queremos buscar a Deus através do sentir Deus ou através do entender Deus. Bom, as pessoas que buscam a Deus através do sentir Deus são pessoas que buscam constantemente a presença do Espírito Santo, invocam constantemente a presença do Espírito Santo. As pessoas que buscam a Deus através do entender Deus, essas pessoas já se sentem plenas do Espírito Santo. Elas já acreditam que a partir do momento que elas foram batizadas, que elas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, elas já estão plenas do Espírito Santo. As pessoas que buscam Deus através do sentir Deus
são pessoas que são mais emotivas, elas estão sempre ligadas mais nas áreas das emoções, são pessoas mais sentimentais, é uma questão que envolve mais o coração. Elas precisam sentir arrepios, elas precisam, de certa forma, ouvir Deus. As pessoas que buscam Deus através do entender Deus, essas pessoas, elas buscam estudar constantemente as Escrituras. São pessoas que buscam Deus através do entender os textos bíblicos. Essas pessoas, elas estão mais ligadas à área da razão, do intelecto. As pessoas que geralmente buscam Deus através do sentir Deus, são pessoas mais emotivas, são pessoas mais sentimentais, que acreditam que as pessoas que choram muito durante o culto são pessoas que estão mais próximas de Deus, são pessoas que estão mais ligadas a Deus, que parece que Deus está mais com elas do que com outras pessoas. Por vezes, essas pessoas que são extremos, e eu vou falar aqui dos extremos, do extremo da razão e do extremo do sentir. E essas pessoas que chegam ao extremo de querer sentir Deus, por vezes acabam se decepcionando. Porque às vezes elas vão no culto naquela expectativa de que um profeta vai falar com elas, né? Um profeta, eu digo o pregador, né? Que elas já chamam de profeta, né? Que é aquela pessoa usada por Deus, aquele obreiro, aquele missionário, vai trazer uma mensagem sobre aquilo que ela precisa ouvir. E às vezes não acontece isso, e acabam se decepcionando, achando que o culto não foi bom, que Deus não falou com elas, então acabam até se decepcionando, né? Eu lembro daquela mulher que Deus trouxe, que os fariseus trouxeram até Jesus, que foi pega em adultério, e Jesus fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo largou ali sua pedra, e ele disse para aquela mulher, isso aí está lá no livro de João, mulher, se os seus acusadores não estão aqui para te tacar em pedra, eu também não te acuso, vai e não peques mais. E essas pessoas que buscam a Deus através do sentir, elas não se sentem assim facilmente perdoadas, que Jesus diga para elas: vai, não peque mais e está tudo bem. Não, elas às vezes acabam sofrendo demais em relação ao pecado. Os que buscam Deus através do entender Deus, por vezes também acabam chegando ao extremo, né, de não crerem, não acreditarem na espiritualidade do outro irmão. E aí eu chego a dizer que se assemelham a Tomé. Lá no livro de João, capítulo 20, está descrito que as pessoas viram Jesus, os discípulos, os apóstolos, as mulheres viram Jesus ressuscitado. Mas a Bíblia não explica por que naquele momento em que Jesus apareceu naquela casa e que estavam todos trancados, Tomé não estava. E aí Tomé, quando ele chega na casa, que vê todo mundo falando que viu Jesus Cristo ressurreto, ele disse que estavam todos loucos, não era possível.
E aí, posteriormente, Jesus aparece para Tomé, chama dentro da casa fechada, chama Tomé. Tomé já fica extasiado porque a porta estava fechada, ele viu Jesus morto, e agora? E aí Jesus fala: Tomé, põe a sua mão aqui nos ferimentos da mão, aqui, chegue sua mão aqui do lado. E aí Tomé ficou extasiado, e Jesus disse: porque viste, creste. Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Então, os extremos daquele que vai pela razão, às vezes não acredita na espiritualidade do irmão, quando Deus fala àquele irmão. Em relação ao pecado, aqueles que buscam a Deus através do sentir Deus, esses não se sentem facilmente perdoados. Esses às vezes precisam de outros meios para se sentirem perdoados, talvez uma penitência, talvez pagar uma promessa, talvez acender uma vela, talvez em cultos repetidamente, eles necessitam ouvir Deus perdoando os pecados. E aí eu lembro de que é comum a gente encontrar pessoas, andarilhos nas ruas e que eram membros efetivos de alguma igreja, mas que por algum deslize não se sentiram perdoados e acabam desistindo da igreja porque acreditam que Deus não está com eles. Já aqueles que buscam Deus através da razão, através do entender Deus, esses se sentem perdoados mais facilmente, porque entende que na Bíblia está escrito que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, que o perdão é para todos, que todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Então eles sabem que pecaram e se arrependem genuinamente e se sentem perdoados por Jesus Cristo. Então eu quero dizer que é preciso haver um equilíbrio entre o sentir Deus e o entender Deus. Precisamos sim entender o que as Escrituras falam, isso é orientação do apóstolo Paulo. E precisamos sim sentir Deus no coração através do amor ao próximo, através do amor a si mesmo, através da comunhão dos irmãos. Espero em Deus que essas palavras, né, que Deus tem colocado no meu coração façam com que você sinta um pouquinho do que da existência desse Deus através do sentir, mas que também busquem a Deus através da palavra. Foi por isso que Deus deixou a palavra escrita. Ok? Muito obrigada.